Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antony Lin e hoje vamos conversar com Felipe Francisco de Souza sobre o urbanismo de Tóquio. Nascido em São Paulo, Felipe é doutor e pesquisador pelo Departamento de Engenharia Urbana da Universidade de Tóquio, no Japão. Ele trabalhou 10 anos como gerente de projetos urbanos na Prefeitura de São Paulo. Foi consultor para a UN Habitat sobre governança metropolitana e planejamento regional e foi consultor para o Banco Mundial sobre desenvolvimento urbano e práticas de captura de mais-valia fundiária. Ele é autor de diversos livros e atualmente trabalha como consultor para a Agência de Cooperação Internacional do Japão, a JICA, ou JICA, assessorando no planejamento do uso do solo para a implementação do BRT em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que terão a oportunidade de fazer perguntas ao final da nossa conversa. Para apoiar o Caos Planejado, acesse www.caosplanejado.com/apoie. Felipe, é um prazer estar contigo, conectando o Brasil com o Japão. E hoje a gente vai falar com o Felipe sobre o urbanismo de Tóquio. Essa metrópole japonesa tem sido exemplo, né, de uma série de práticas que a gente tem tentado cobrir aqui no Caos Planejado. E o Felipe aceitou nosso convite para a gente se aprofundar ainda mais. Então, Felipe, é um prazer te ter aqui com a gente. E, assim, já para começar um bate-papo, né, antes de a gente entrar nos assuntos que tem aí na nossa pauta, você poderia contar sobre o que te levou aí para o Japão e como é que tu foi parar em Tóquio? Bom, muito prazer em conhecê-lo, Tony. Muito obrigado a toda a equipe do website do Caos Planejado pelo convite. Eu espero, a seguir, poder elucidar aí algumas questões sobre a cidade de Tóquio, no Japão. Antes de responder a essa sua primeira pergunta, eu queria salientar mesmo como uma introdução, que Tóquio é considerada uma das, né, se não a melhor e mais complexa obra de arte coletiva, né, ou produzida pela coletividade na história da humanidade. E esse status, ele se dá merecidamente porque temos uma cidade que está inserida na maior região metropolitana do mundo, né, região esta com uma população com algo em torno de 37 milhões de habitantes, o que representa aí quase 30% da população japonesa. E mesmo com essa população monstruosa, Anthony, ela consegue manter a rede de transporte público mais limpa, mais pontual e moderna do mundo, ela consegue levar água potável para toda a sua população, consegue ter índices de violência, né, e crimes baixíssimos, consegue implementar obras eficazes de combate a enchentes e consegue se reconstruir e se reorganizar, né, com uma velocidade pouco vista em poucas cidades mundo afora. Bom, isso só para mencionar algumas, entre outras, qualidades da cidade de Tóquio. A minha história particular com o Japão, ela se inicia em 2005, quando eu ainda trabalhava para a Prefeitura de São Paulo. Eu fui urbanista, né, e no final da minha carreira, gerente de projetos da Prefeitura Municipal de São Paulo, e eu fui agraciado com uma bolsa de estudos pela JICA, pela Agência de Cooperação Técnica do Japão, para vir e para estudar a metodologia de um instrumento bastante peculiar aqui do Japão, chamado de Land Readjustment. Então, a oportunidade que eu tive para vir aqui para o Japão foi em 2005, ainda quando eu era funcionário público, né, da Prefeitura de São Paulo, e em 2011 eu retornei para cá, comecei também com uma outra bolsa, dessa vez pelo MEXT, pelo Monbuka Gakusho, que é a Bolsa de Estudos do Ministério de Ciência e Tecnologia do Japão, e em 2012 eu comecei o meu doutorado aqui na área de economia urbana e engenharia de infraestruturas. Muito, muito legal. Eu adorei a tua introdução sobre Tóquio, né? E realmente essa é a minha impressão, né, a minha avaliação até o momento sobre a cidade, de como é que uma cidade tão grande, tão complexa, consegue ter uma performance tão surpreendente, né? Então, eu espero que a gente consiga desvendar algumas dessas perguntas na nossa conversa de hoje. E para abrir esses tópicos, né, acho que um dos assuntos que a gente fala com bastante frequência aqui no Caos Planejado é a acessibilidade à moradia, né? Então, segundo o ranking da Demográfia, Tóquio é relativamente acessível frente a outras grandes cidades mundiais e também tem uma produção imobiliária significativamente maior que São Paulo, né, proporcionalmente à população. Você poderia comentar sobre essa produção habitacional e como que os gestores públicos mantêm a moradia acessível? Basicamente, que políticas
públicas têm tido sucesso na acessibilidade à moradia? Bom, Anthony, existe a resposta curta e a mais detalhada para suas perguntas. A resposta curta para como Tóquio, né, consegue manter moradia acessível proporcional à sua população é que, primeiro, porque o Japão tem um código de zoneamento relativamente, eu gostaria de frisar aqui o relativamente, mais simples, né, comparado a outros países, e esse código de zoneamento ele é ajustado nacionalmente e periodicamente por meio, né, de legislações, o que ajudou a reduzir ao máximo restrições na construção de habitações, inclusive permitindo que o suprimento de habitações sempre fosse equiparado com a demanda. Segundo, porque trata-se de uma sociedade que, apesar de um crescimento do PIB bastante modesto, né, nas últimas décadas, algo em torno de 1% anual em média, é uma sociedade que goza de alta renda e pleno emprego num contexto deflacionário, né? Ou seja, após o estouro, houve uma bolha especulativa no começo da década de 1990, a sociedade japonesa respondeu economizando mais e gastando menos, o que teve um impacto bastante negativo na demanda agregada e, consequentemente, houve uma queda de preços na grande maioria dos bens e serviços. Portanto, a sociedade japonesa tem condições de acessar via compra ou via aluguel aquilo que é ofertado pelo mercado imobiliário. E terceiro, porque apesar do Japão viver numa fase de declínio populacional em âmbito nacional, as 3 maiores cidades japonesas, sobretudo Tóquio, ainda apresentam um movimento migratório positivo, que é respondido pelo Estado desenvolvimentista japonês por meio da produção de bairros novos, né, inclusive via o instrumento que eu mencionei no começo do Land Readjustment, atrelado a transporte público de qualidade. Então, recapitulando, né, Tóquio é relativamente acessível frente a outras grandes cidades mundiais, porque a cidade é lugar de alta na quantidade de construção de moradias, mas não na alta de preços, devido, primeiro, a um código de zoneamento relativamente mais simples e inequívoco. Segundo, por se tratar de uma sociedade que goza de alta renda e pleno emprego num contexto deflacionário. E terceiro, porque o Estado desenvolvimentista japonês antevê e responde movimentos migratórios por meio da produção de bairros novos, né, via inclusive o uso do instrumento do Land Readjustment, atrelado a transporte público de qualidade. Então, essa seria a resposta curta à sua pergunta. Agora, se você me permite, Antônio, eu acho que é bacana eu talvez dar a resposta um pouco, um pouco mais detalhada, para que, inclusive, ajudem, né, a apoiar políticas no Brasil. Bom, eu queria fazer, façamos aí uma viagem no tempo aí para o ouvinte compreender melhor, né, do que eu estou falando. No passado, né, esse é um dado bastante importante, houve aquilo que é conhecido como a restauração Meiji, né, ou seja, a partir de 1868, o imperador Meiji ele derrubou o shogunato, né, a tradição feudal Tokugawa, impôs uma série de transformações à nação. Então, os processos de industrialização e modernização sempre foram os principais objetivos do Japão e não necessariamente a acessibilidade à moradia, mesmo na capital Tóquio, né? Além disso, Tóquio ela foi devastada 2 vezes em um único século, né? Houve o grande terremoto de Kanto em 1923 e os bombardeios estadunidenses em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, que criaram, né, uma terra arrasada que permitiu que a cidade fosse reconstruída com bairros servidos de melhores infraestruturas instaladas. E apesar do fracasso em se implementar integralmente, né, todos os planos propostos de reconstrução para Tóquio, a relação governo-desenvolvimentista e sociedade japonesa foi sempre muito clara, né? Então, olha, eu governo, eu sou responsável por prover a melhor infraestrutura que eu puder e você, cidadão japonês, fica responsável por construir ou reconstruir sua moradia, respeitando as melhores padronizações possíveis, inclusive para a proteção de futuros terremotos, né, e outros desastres. Agora, com o fim da guerra, né, e a nova Constituição que foi aprovada em 1947,
a conhecida Nihon Koku Kenpo, o direito de propriedade ficou muito mais forte no Japão, né, o que dificultou desapropriações, dificultou interferências de agentes imobiliários em processos de incorporação, e dificultou, inclusive, governos locais de impedir proprietários de usar seu terreno da forma como bem entendesse. Então, por isso que essa flexibilização, ano após ano, nas regras de zoneamento, como eu disse anteriormente, tornou-se cada vez mais simples, tornando-a cada vez mais simples, foi necessário, para permitir e dar incentivos que os proprietários construíssem mais para enfrentar possíveis escassez de terra urbanizada e também para responder à demanda por mais habitações. Agora, é muito importante salientar aqui, Anthony, que essa flexibilização no Código de Zoneamento, essa simplificação de regras, ela sempre esteve, de certa maneira, atrelada à infraestrutura instalada. Ou seja, se você quiser acessar maiores coeficientes de aproveitamento, o seu lote precisa estar conectado a uma via de acesso de maior porte por causa de restrição de altura. Isso é muito diferente do que acontece no Brasil, onde muitas vezes o mercado imobiliário ele incorpora terrenos em bairros consolidados e implementa prédios altos sem qualquer respeito a limitações da infraestrutura local. Inclusive, esse é o motivo pelo qual muitos proprietários de terra em Tóquio e no Japão aderem a projetos de Land Readjustment, porque após a execução do projeto, o sistema viário será ampliado, o sistema de transporte público será instalado ou ampliado e, consequentemente, o proprietário de terra terá acesso a maiores coeficientes de aproveitamento. Agora, outro detalhe que é importante, que é esse modelo de flexibilização de regras de zoneamento para favorecer uma produção habitacional, ela precisa ser entendida como um processo, ou seja, no pós-guerra havia um déficit habitacional que gerava em algo em torno de 4,2 milhões de unidades, e o governo iniciou, aí sim, pela primeira vez na história, uma política pública que priorizou a oferta habitacional para pessoas de média e baixa renda, e isso aconteceu por duas maneiras, basicamente, Primeiro, por meio de empréstimos via corporação de crédito habitacional, com juros inclusive mais baixos do que aqueles praticados pelos bancos privados, e posteriormente com a criação de uma corporação após essa criação dessa corporação de crédito habitacional, o governo japonês também criou uma corporação de habitação, que aí sim ela ficou responsável pela compra, venda e construção de unidades habitacionais, e também responsável por projetos de Land Readjustment, responsável por atender a demanda habitacional já na década de 70. Excelente. Acho que esse panorama histórico é importantíssimo, para entender o contexto não só do que existe hoje e por que existe, E eu acho que, enfim, quando eu tentei escrever, um artigo especial aí que a gente publicou sobre Tóquio, foi basicamente uma tentativa de relatar justamente parte dessa história. Mas, então, você comentou sobre esse zoneamento relativamente mais flexível, E eu acho que uma coisa que se percebe ao se caminhar pelas ruas de Tóquio é essa ampla mistura de usos, a ausência de recuos, frontal, lateral, ou cercas nas casas, Então, essa diversidade de atividades aliada ao aproveitamento do solo urbano gera uma cidade bastante viva, em vários momentos do dia, super caminhável. Então, tem como comentar sobre, enfim, como que esse zoneamento é aplicado para gerar esse resultado, como que isso é visto, em termos de resultado urbano no Japão? Porque o meu entendimento é que talvez, quando essas regras foram desenhadas, essa ideia de caminhabilidade e vida urbana não era talvez o objetivo fim, como muitas vezes é hoje. Então, acho que essa é uma dúvida que eu tinha em relação à percepção do espaço e em relação ao zoneamento que existe na cidade. Bom, para falar sobre o zoneamento em Tóquio, Anthony, eu acho que talvez para conseguir elucidar um pouco melhor a sua questão, é importante falar um pouco também sobre o sistema de planejamento urbano no Japão. A lei que regulamenta o planejamento
Urbano no Japão é uma lei de 1968, que é a Toshiki Kakuhou, né, que por tradução ficaria algo como Lei de Planejamento Urbano, né, alguma coisa equivalente ao nosso Estatuto da Cidade. E ela foi uma lei de âmbito nacional que ela trouxe 5 mudanças bastante importantes, né, em se comparando com a lei de planejamento urbano anterior, que datava de 1919. Né. Então, eu não vou passar por todas essas 5 mudanças principais, mas eu acho que uma delas que é importante é que essa lei ela criou um sistema denominado primeiro de Senbiki, né, que em português seria literalmente traçar a linha entre o urbanizado e o rural, sistema esse com o objetivo de conter, de certa maneira, o crescimento urbano desordenado. Portanto, todas as cidades japonesas elas são divididas entre áreas de promoção à urbanização e áreas de controle à urbanização, e a aplicação desse sistema, desse Senbiki, teve resultados bem diferentes em vários lugares do Japão, onde em alguns lugares o papel dos governos locais foi preponderante para evitar, né, o crescimento desordenado e efetivar esse controle, né, sendo o Estado apenas um apoiador, enquanto em outros casos os governos estaduais tiveram um papel predominante para o controle do uso do solo, sendo eles mesmos os fiscalizadores de irregularidades, né. Uma outra coisa muito importante dessa lei é que ela chancelou a participação pública no planejamento urbano. Isso contribui muito, né, para a consolidação de movimentos de bairro, né, aqui conhecido como Machizukuri, que vieram a fazer frente contra os diversos projetos públicos e privados que comprovadamente iriam piorar a qualidade de vida e ambiental em certas áreas da cidade, né. Dito isso, né, dado esse panorama, existe uma 5ª mudança que é bastante importante, que aí sim vindo um pouco mais de encontro especificamente com a sua pergunta, que foi a aprovação de um regramento de zoneamento para todas as cidades japonesas. Então, hoje em dia, as cidades elas são divididas em 12 zonas, né, divididas da seguinte maneira. Então, a gente tem 6 zonas residenciais, que diferem em si com relação ao tamanho de usos comerciais possíveis e anexos a essas edificações residenciais, né, e também diferem entre si com relação a coeficientes e gabaritos permitidos em função da infraestrutura instalada. 3 zonas comerciais que diferem entre si pelos tipos de comércio, né, pelo tipo de polo gerador de tráfego e também com relação aos coeficientes e gabaritos permitidos em função da infraestrutura instalada. E, por fim, 3 zonas industriais que diferem entre si pelos tipos de indústria, impacto ambiental e nível de incômodo. Em termos de coeficiente de aproveitamento, né, as zonas residenciais variam de 0,5 a 5 vezes a área do lote. As zonas comerciais de 1 a 13 vezes a área do lote e as zonas industriais variam de 1 a 5 vezes a área do lote. As taxas de ocupação, na maioria das zonas, também chega a 80% da área do lote, e uma maior ocupação, chegando aí a um adicional de 10%, né, a mais na taxa de ocupação, ela pode ser alcançada se o terreno estiver numa esquina ou quando a construção seguir regramentos mais avançados de combate a incêndios. Então aqui, né, está a sua resposta, né, sobre Tóquio possuir uma ampla mistura de usos e edificações com pouco ou nenhum recuo frontal e lateral. Isso se deve ao Código de Zoneamento, onde desde as zonas exclusivamente residenciais, ela já tem minimamente um uso misto atrelado, né, permitido, e também as edificações possuem pouco recuo frontal e lateral devido a generosas, né, taxas de ocupação. Agora, se você me permite, eu queria até avançar um pouco, né, trazer até um outro questionamento. Por que, né, um único regramento, zoneamento para todas as cidades japonesas? Né? Isso acho que é um detalhe bem importante, porque para um governo tão centralizador como o japonês, é muito importante ter informações, por exemplo, né, ano a ano, quais dessas zonas aumentaram, quais diminuíram, quais estão com imóveis mais vagos, onde existe mais demanda do que houver oferta habitacional, e assim por diante, até mesmo para balizar, né, políticas públicas e oferecer, né, e balizar as ofertas de subsídios para infraestrutura em âmbito nacional, conforme a situação de cada cidade e cada região. Além disso, Anthony, esse modelo de zoneamento e de código de urbanismo também é um grande facilitador, por exemplo, na implementação de políticas metropolitanas, onde existe uma necessidade de compatibilização de vários planos diretores, de vários planos de infraestrutura, onde as cartas
elas têm que ter as mesmas escalas, cores e códigos, o que facilita muito o trabalho dos urbanistas metropolitanos por aqui. Fazendo um paralelo, eu lembro que quando eu trabalhei como consultor, né, para o extinto e reformulado Ministério das Cidades e Programa das Nações Unidas, né, o ONU Habitat na área de governança metropolitana, um dos artigos do Estatuto da Metrópole, né, da Lei 13.089 de 2015, se não me engano, o artigo 10, traz uma imposição para que planos diretores municipais no Brasil, em regiões metropolitanas no Brasil, eles devem ser compatibilizados e, posteriormente, essa compatibilização deve ser compatibilizada com o PDUI, né, com o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Cheguei até a fazer alguns exercícios enquanto consultor, né, para algumas regiões metropolitanas, colocando mapas de diversos planos diretores municipais lado a lado, buscando uma possível compatibilização e melhor compreensão da realidade regional, e o resultado foi uma estética tanto caótica, de um cubismo até incompreensível, o que trouxe, né, da minha parte, um alerta para o governo federal propor e sancionar no futuro minimamente um código de urbanismo. Perfeito. Olha, Felipe, o que eu achei interessante, né, desse teu adendo, digamos assim, é essa preocupação do governo, né, acho que independente da escala, no caso a escala federal, mas certamente a escala municipal, em monitoramento a partir dos dados e dos indicadores, né, entender, enfim, aonde tem uma demanda excessiva para uma determinada área, onde falta infraestrutura, como que está o crescimento de cada região da cidade, né. Esse é um tema que a gente tem enfatizado bastante aqui no Caos Planejado, que a gente, enfim, tende a chamar de gestão urbana, né, já que olha para a cidade como, enfim, um processo em andamento, né, e tentar executar projetos e infraestruturas para melhorar tais indicadores, né, e que parece estar, eu não diria ausente, mas ser muito fraco na cultura de urbanismo brasileira, que foca muito na definição de um plano, né, de um documento legal, né, e a coisa meio que fica à deriva, né, nos anos subsequentes. Poderia comentar como isso é endereçado no Japão, mais especificamente em Tóquio, talvez traçar aí algum paralelo com as práticas brasileiras? Então, como eu disse anteriormente, né, a Lei de Planejamento Urbano de 1968, né, ela trouxe algumas mudanças comparadas, né, à Carta de Planejamento Urbano anterior de 1919, e uma dessas mudanças foi a delegação aos governos locais e estaduais a possibilidade de aprovar planos urbanísticos sujeitos, né, a um controle financeiro pelo governo nacional, né, e ainda mais que nós estamos falando de Tóquio, isso é importante, porque Tóquio está em uma instância um pouco diferente de outros governos locais. É por isso até mesmo que o kanji, né, o ideograma que adjetiva Tóquio, é To, então Tóquio-To. Tóquio é superior em termos de alocação de recursos do que governos estaduais, né, porque trata-se da capital da nação, por isso mesmo que os planos urbanísticos de Tóquio gozam inclusive de uma quantidade de recursos superiores do que qualquer outra instância subnacional de governo, né. E aí, sobre a sua pergunta, né, sobre zoneamento e sobre planos, e até mesmo fazendo uma comparação, né, com o Brasil, e aí até eu chamo um pouco a atenção, né, sobre a análise do que se pretende, o que se entende como flexível, né. As leis japonesas, elas são super extensas, né, principalmente essas leis nacionais de planejamento urbano, de implementação para planos, e eu acredito que elas, de certa maneira, elas engessam, né, os governos locais, porque elas têm um nível de detalhamento enorme, né? Só para dar um exemplo, essa Toshikeikaku Rou, né, essa lei de planejamento urbano de 1968, a sua tradução, eu lembro que eu ali para minha tese de doutorado, né, a sua tradução em inglês, folha 4, font Times New Roman, tamanho 12, ela tem quase 100 páginas de extensão, né? Então, o que significa que governos estaduais e locais, eles têm pouco poder para alterar essas regras, né? O que comprovadamente chega até a diminuir a influência externa nas políticas urbanas. Agora, se por flexibilização você entende como construir mais no lote, eu acho que sim, né? Pode-se dizer que o coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação para as cidades japonesas, ela é maior em se comparando com o Brasil. Porém, como eu disse anteriormente, a construção no lote, ela está condicionada à infraestrutura.
E isso é muito restritivo por aqui, né? Ou seja, se o lote faz frente para uma rua de 1 ou 2 metros de largura, dificilmente você vai poder alcançar o coeficiente máximo de aproveitamento, porque a sua edificação está condicionada a um limite de altura. Agora, sinceramente falando, Anthony, eu sempre tenho muitas críticas aos processos de planejamento urbano no Brasil, e eu acho que, inclusive, ele pode ser até mais flexível no Brasil. Em que sentido? Porque, por um lado, né, a gente tem uma informalidade muito grande relacionada à incapacidade do poder público de construir para as rendas mais baixas, o que gera ocupações em áreas que a priori eram restritas, né, como em áreas de mananciais, né, exatamente porque essas pessoas não têm para onde ir. E, por outro lado, quem já trabalhou com aprovação de plano diretor no Brasil sabe bem disso, que se você tem dinheiro, se você faz parte aí de uma elite ligada, né, a certos setores do mercado imobiliário, você consegue acessar de modo legal ou ilegal o vereador de sua cidade e você vai mudar o zoneamento, o coeficiente de aproveitamento e a taxa de ocupação do seu lote, né, seja onde ele estiver. Então, infelizmente, os municípios brasileiros aí estão cheios de casos, né, como esse, né, só fazer uma pesquisa aí com técnicos que trabalham com aprovação de plano diretor para saber como é possível se alterar o zoneamento no Brasil. Não, em relação à flexibilidade, né, achei legal esse comentário. A minha dúvida sequente, né, era mais no sentido de assim, se os gestores urbanos em Tóquio, né, o quanto eles monitoram dados, né, o quanto eles monitoram, digamos assim, a situação da cidade em tempo real, né, em relação a déficit habitacional, em relação a taxas de saneamento, em relação a tempos de deslocamento, né, ou acessibilidade a empregos numa cidade. Porque, um exemplo, né, eu tentei fazer uma pesquisa em relação a quais cidades produzem maior oferta habitacional no Brasil, e as prefeituras raramente possuem esse dado, né, muito menos o divulgam, né? Esse dado muitas vezes só vai ser encontrado em associações de empresas imobiliárias e coisas do tipo, né? No setor privado. Eu não vejo no Brasil assim um movimento atrelado, né, entre uma política urbana, um investimento de infraestrutura, né, para atingir uma melhoria específica num indicador que está sendo monitorado, né? E aí eu queria entender se isso, né, o quanto isso está à frente, né, em Tóquio, já que, enfim, algumas cidades, né, na Ásia, assim, Hong Kong, né, Seul, Singapura, essas cidades elas já estão operando dessa forma, né? E eu queria saber se Tóquio, né, como que eles fazem essa gestão em Tóquio. Bom, na sua pergunta já está um pouco a gênese da resposta, né? Então, exatamente todos os indicadores aí que você citou, né, eles são amplamente coletados, anualmente avaliados, e as prefeituras, principalmente, e quando eu chamo de prefeituras, peço desculpa porque eu estou traduzindo de prefectures, na verdade são governos estaduais. Eles monitoram e publicam esses dados ano a ano. E como isso é possível, né? Como o governo japonês, eu acho que são por dois motivos principais. Primeiro, como o governo japonês ele é altamente centralizador, né? Você tem desde uma lei de planejamento urbano, que ela aprovou 12 zonas de uso, onde todos os governos, tanto os locais como municipais, ao realizarem planos, eles têm que seguir esse código de urbanismo. Então, a cada plano aprovado, a cada plano alterado, esses governos eles precisam responder ao governo nacional, dando a maior quantidade possível de dados, né, sobre essas mudanças ou sobre essa aprovação desses planos. Então, quase que anualmente o governo nacional ele sabe quantos por cento existem de áreas residenciais, quanto por cento existem de áreas
comerciais, quanto por cento existem de áreas industriais, né? Então esse monitoramento ele é feito quase que em tempo real. Além disso, né, até mesmo para coibir a informalidade, a ilegalidade de estrangeiros, né, no Japão, quando você muda para uma residência nova, quando você assina um contrato, né, de moradia aqui no Japão, você é solicitado para que você vá na sede, né, do governo local para se registrar. E quando você faz esse registro, você preenche um formulário, você dá uma série de informações. Então, diferente daquilo que no Brasil é um censo, né, que é feito a cada 10 anos e, inclusive, muitas das informações, né, porque não se consegue bater a porta de todo cidadão brasileiro para se coletar dados, ao contrário, aqui no Japão você tem os dados coletados quando a pessoa faz movimentação de uma residência para outra. Então, existe uma robustez na coleta de dados, né, não só em planos diretores, não só quando você muda de residência, mas também por vários outros aplicativos, né, vários outros devices, ou seja, eles monitoram as empresas de telefonia aqui no Japão, ajudam com o monitoramento dessas informações, né, as empresas japonesas de tecnologia têm os satélites mais avançados do mundo sobre nós, então, enfim, é uma cidade, né, a cidade de Tóquio, país, Japão, são instituições que sim, possuem informações e coletam bancos de dados quase em tempo real para dar essas respostas e substanciar as políticas públicas japonesas. Ouvindo a tua resposta, não sei se eu fico feliz e entusiasmado que algum lugar do mundo já se faça isso, ou se eu fico desesperado com a distância que a gente está no Brasil, de algo assim. Mas, enfim. Felipe, eu queria passar então para a gente falar um pouco sobre espaços públicos e infraestrutura, né? Tá. Começando com um tema que também me chamou a atenção quando eu visitei a cidade de Tóquio, que no Ocidente, digamos assim, né, a gente tem um conceito que é considerado aí inovador, né, que é conhecido como espaços compartilhados, né? Então se faz uma adaptação viária, né, que, enfim, elimina essa divisão do uso de uma via entre carro, ciclista, pedestre, né, com placas e vagas de estacionamento e tudo mais, e se nivela o piso, né, para que todo mundo compartilhe esse espaço baseado em, enfim, regras simples de pedestre tem preferência sobre a bicicleta, que tem, enfim, e por aí vai, né, o menor sobre o maior. E aí, né, vendo artigos e coisas, né, na Europa sobre como cidades implementaram e reconfiguraram suas vias, né, eu chego em Tóquio e assim como em outras cidades, né, Kyoto, esses tais espaços compartilhados parecem ser a regra e não a exceção. Acho que só nas principais vias tem uma separação entre, né, da caixa viária dos carros e dos pedestres. Em todas as vias internas é um asfalto, né, com uma pintura na lateral que me parece que serve para orientar os pedestres, e pronto, né? Então todas as ruas basicamente são espaços compartilhados. Então a minha pergunta é como que isso funciona, né? Esse é um resultado deliberado do planejamento urbano? É uma consequência não intencional né, de como a cidade se desenvolveu? Fala um pouco mais sobre essas ruas estreitas e compartilhadas em Tóquio. Bacana. Olha, a existência desses espaços compartilhados, que no caso japonês seria o sistema viário, onde seria compartilhado por carros, ciclistas, pedestres, sem a separação da calçada, como você bem definiu, aconteceu por diversos fatores, inclusive como resultado deliberado de planejamento urbano e como consequência não intencional da forma que as cidades se desenvolveram. Então essa seria a resposta curta à sua resposta. Agora vamos à resposta um pouco mais longa, né? Tóquio, como tantas outras cidades japonesas, ainda possui traços de seu passado feudal, onde os terrenos agrícolas foram delimitados sem qualquer planejamento prévio para parques, edifícios públicos ou um sistema viário mais amplo.
Então, muitas vezes, né, à época, a coordenação de redes de irrigação era muito mais importante do que o planejamento para um sistema viário mais amplo, até mesmo porque, na época, os meios de transportes eram carros de boi quando disponíveis. E a partir da restauração Meiji, em 1868, que eu já comentei anteriormente, né, que quando o imperador Meiji ele derrotou, né, o shogunato Tokugawa e impôs uma série de transformações à nação, o imperador tinha algo em mente como ou o Japão, a nação japonesa se moderniza, e consequentemente se industrializa, ou ela vai ser colonizada pelas potências europeias. E nesse caso, né, nesse processo de modernização, veio a necessidade de transformação da estrutura urbana, por conta da chegada do automóvel, dos trens movidos a vapor. Só que essas transformações, logicamente, elas incluíram a ampliação do sistema viário com calçamento, mas ela não se deu, né, essas transformações não se deram no país como um todo. Ela se deu em áreas mais estratégicas da cidade e em cidades de maior população, como Tóquio e Osaka. O restante das áreas não estratégicas, né, ou se mantinham com a mesma estrutura feudal, então se você olha o mapa de Tóquio é muito interessante, né, que você consegue ver muito bem, como você mencionou, essas ruas estreitas, essas vielas, onde elas possuem um tratado mais tortuoso, em alguns casos até mesmo carecendo de infraestruturas como calçadas, ou esses proprietários, né, que ainda estavam sobre essa estrutura feudal, elas aderiam a projetos de land readjustment. E mesmo, né, em se executando projetos de land readjustment, que é baseado em doação de terreno privado, as ruas de menor porte, elas ainda hoje são mantidas sem calçamento. Portanto, em suma, né, esse espaço compartilhado, né, é tanto o resultado não intencional de um passado, de uma estrutura feudal, que ainda, de certa maneira, não passou por um processo de reorganização e modernização via projeto urbanístico, e também resultado deliberado de projetos de planejamento urbano via land readjustment. Agora, se me permite, na minha opinião, tem uma terceira variável que torna isso possível, que é a questão cultural e educacional do povo japonês, né? Existe, eu acho, desde uma cultura de responsabilidade social aprendida nas escolas, né, que os japoneses aprendem que não se deve incomodar o vizinho com barulho, não se deve manter, por exemplo, né, a velocidade de um automóvel num nível tal que vai amedrontar, incomodar o pedestre, até uma tradição japonesa, né, como eu já até mencionei, de movimentos comunitários de bairro, os machizukuri, que ajudam a manter uma certa ordem, né, nesses espaços compartilhados. E isso significa, inclusive, que se você ligar o som alto, né, na madrugada, se você acelerar seu carro numa via estreita, se você jogar lixo onde não deve e alguém conseguir registrar, as chances são bastante altas que a polícia vai bater na sua porta, né? Então, isso também torna possível a existência desses espaços compartilhados aqui em Tóquio. É muito interessante, eu não sabia dessa, de que qualquer um poderia registrar essas contravenções, né? Eu, particularmente, uma das características que mais me surpreendeu, né, em Tóquio foi o silêncio comparado com qualquer outra grande cidade, né? É impressionantemente silenciosa, na minha opinião. Mas, enfim, vamos lá. Felipe, em relação ao metrô, né? Você abriu a sua fala, né, justamente falando da eficiência do metrô, né? É realmente uma das mais completas, é uma das malhas mais completas e complexas do mundo, no meu entendimento, com empresas concorrentes operando diferentes conjuntos de linhas, né? E no meu entendimento também com operações que exigem poucos subsídios, né, com investimento público entrando principalmente para expandir as linhas. Na tentativa de fazer uma resposta curta, né, como que isso funciona em Tóquio, como que essas operações se sustentam e que lições o sistema teria, né, para o Brasil ou para o mundo ocidental? Bom, então vou ser bastante pragmático e vamos direto ao ponto aqui. Como é que funciona o modelo financeiro, né, do sistema de transporte público em Tóquio?
Tóquio, e aqui eu vou falar, né, não apenas do metrô, mas também dos trens, porque ambos têm similaridades. Primeiro, vamos começar pela localização onde as estações são construídas. Antigamente, quando ainda era possível, né, achar terreno vago em Tóquio, o governo coordenava um projeto de Land Readjustment que resultava em vários terrenos reserva, que eram consolidados em um único terreno, aonde se daria a construção da estação. Muitas vezes a própria empresa de trem ou de metrô, pública ou privada, comprava também vários terrenos, enquanto os preços ainda estavam baixos e o projeto da estação ainda não havia, inclusive, sido anunciado, se tornando, né, muitas vezes uma das principais proprietárias de imóveis na região. Portanto, no próprio processo de aquisição e incorporação de terrenos para a estação, por meio de projetos de Land Readjustment, é que se dava inicialmente a captura da mais-valia. Agora, esse caso do Land Readjustment, estamos falando num caso onde primeiro vem a infraestrutura e depois o adensamento. Mas também, que hoje em dia, né, existe na maioria dos casos, é ampliação da linha de transporte público, onde primeiro veio o adensamento e depois veio a infraestrutura. Então, nesse caso, executa-se geralmente os chamados projetos de Saikaihatsu Jigyo, que traduzindo seria projetos de redesenvolvimento urbano. E o que seria, né, esse projeto de redesenvolvimento urbano? São projetos onde um número X de edificações verticalizadas são selecionadas para posterior demolição, incorporação de seus terrenos e construção de edificação com uma altura ainda maior, né, com maior número de pavimentos que das edificações anteriores, e que uma estação de transporte público será atrelada a essa edificação, né? E esses edifícios, né, os pavimentos desses novos edifícios, eles vão ser distribuídos para os proprietários anteriores, né, que fazem parte dessa incorporação imobiliária, e a outra parte vai ser vendida para amortizar os gastos com toda a operação imobiliária da estação, né? E por que eu estou me referindo, por que eu estou começando a explicação de como funciona o modelo financeiro do transporte público em Tóquio, começando pelas estações? Porque as empresas operadoras de transporte público, elas operam não apenas com a renda da venda de bilhetes para manter o sistema, mas também através da monetização dos espaços dessas estações, né, e através da gestão do uso do solo por meio de arrendamento dos pisos ou arredores de espaços para anúncios. Isso é muito interessante, né? Porque aqui no Brasil, né, é muito comum ver quase o oposto disso, né? Uma grande estação de metrô, né, ou um grande terminal de ônibus que se gasta um valor exorbitante para construir, sem nenhum tipo de utilização adicional daquele solo que, né, em relação à conectividade, ao meio de transporte, é o maior possível, né, já que é exatamente a estação em si. Sim. Então, e aí você inclusive, na sua pergunta, né, você menciona, isso eu acho que é importante colocar também, que é o fator competição entre as empresas, né? E o fator competição entre as empresas públicas e privadas, ela se dá justamente aí, né? Porque nesse processo de planejamento das estações e, consequentemente, de terrenos ao redor para aumentar o adensamento, entre o fator projeto, né? Ou seja, quanto melhor, mais bonito, funcional, tecnológico for esse projeto, mais demanda haverá para o consumo desses espaços. Então, de certo modo, o próprio sucesso da estação de trem ou metrô e de seu entorno vai trazer mais usuários para aquela comunidade, que serão usuários do trem ou do metrô e que vão ajudar na manutenção do sistema. Agora, outro ponto importante que eu acho que até para entender, né, como funciona, é falar um pouco sobre o desenho institucional, né, dessas empresas de transporte público. Aí eu queria mencionar dois só como exemplo, né, a mais famosa é a JR, né, a JR, que são as siglas para Japan Railway, que ela foi uma empresa pública até 1987, e ela passou por um processo de privatização, e interessante que parte desses tramos, né, das ramificações dessa empresa de trem foi privatizada, mas parte ainda se manteve público, né? E mesmo apesar das privatizações, o governo ainda se manteve o maior acionista dessas empresas privadas até 2016, que foi quando todas as cotas de ações passaram aí sim a ser negociadas publicamente no mercado de ações. Outra empresa também que é
famosa de transporte público aqui em Tóquio, que é a Tokyo Corporation, né, que é uma companhia privada e uma das maiores operadoras também de sistema público de trens de desenvolvimento urbano aqui de Tóquio. O interessante sobre ela é que uma das maiores acionistas da empresa, né, dessa Tokyo Corporation, é a Dai-ichi Life Insurance, que ela é uma empresa pública de seguros e a terceira maior seguradora do Japão. Então, isso é muito importante, né, porque em muitos casos no Japão, a relação público e privada ela é bastante simbiótica. Né? Então, no caso aí que eu mencionei, a Tokyo Corporation, que ela é uma empresa privada, onde seu maior acionista é uma empresa pública de seguros. Né? Então, a empresa essa pública que cuida, inclusive, do fundo de garantia do trabalhador japonês. Então, portanto, o sucesso de uma empresa privada ajuda a trazer sustentabilidade para a aposentadoria do trabalhador japonês. Incrível, incrível. Felipe, para a gente fechar um pouco o conceito, né, esse conceito de desenho de infraestrutura e prioridade do urbanismo japonês e de Tóquio, em alguns episódios passados, né, na entrevista que a gente fez com o Solly Angel, né, a entrevista que a gente fez com o Alain Bertot aqui no site, existe, né, uma certa recomendação de que o urbanismo deveria focar um pouco mais, pelo menos comparado com o que a gente tem hoje no Brasil, né, justamente nos espaços públicos, na infraestrutura e na expansão urbana. Né? E pelo que eu tenho lido, pela nossa conversa, esse parece ser justamente o foco do planejamento urbano no Japão. Né? Assim, eu critico bastante, né, aqui no Brasil, quando grandes discussões do plano diretor são em relação a, sei lá, se pode ter 1 ou 2 andares, se vaga de garagem conta ou não conta, se a sacada é 1,5 m ou 2, né, e se o edifício tem que ser de tal formato ou outro, né, e pouquíssimas discussões e deliberações e projetos em relação ao macro, né, bom, que áreas vamos urbanizar, como, né, da onde vai sair os recursos para expandir a nossa malha de metrô ou grandes projetos de drenagem, né? E aí eu queria te perguntar, né, se essa minha avaliação está correta, né? Se é justamente esse o foco que se dá em Tóquio, no Japão, e, enfim, quais são as suas impressões em relação a isso comparado com o Brasil? Olha, bom, primeiro que é bastante complicado, talvez, fazer algum paralelo, né, sobre o caso de Tóquio, porque ele é uma cidade bastante única, né, num contexto bastante centralizador. Existe até aqui a gente sabe, né, que grande parte dos recursos nacionais, né, do Japão, eles são, em grande medida, investidas em Tóquio, porque Tóquio, além de ser a capital, ela encontra-se num âmbito de competição, né, com outras grandes cidades asiáticas. Então, o caso de Tóquio, ele é bastante específico, né, é difícil reproduzir, né, mas existem aí, né, lições possíveis daquilo que acontece, ou do como é feito, né, no Japão, para outras cidades e para o Brasil. Eu acho que primeiro, né, como qualquer negócio hoje em dia, eu acho que a palavra-chave é diversificação, né? Ou seja, no caso específico do transporte público, não dá apenas para contar com o fluxo de passageiros e com a renda da venda de bilhetes para manter o sistema, então é imprescindível que as empresas de transporte público e de urbanização se unam, né, para diversificar as opções de fluxo de caixa da empresa, sobretudo com a renda imobiliária das estações de trem. Segundo, né, outra lição que é muito bacana, que muito mais, logicamente que as discussões de planos diretores são importantes, mas o caso japonês ele é muito, muito focado em infraestrutura, né? Inclusive quem visita Tóquio aqui sabe o quão essas infraestruturas podem ser rasgos na cidade, ou seja, se a cidade precisa conectar ao ponto A e ao ponto B, os japoneses eles são pragmáticos, né? O que não faltam aqui em Tóquio são minhocões, inclusive de 2, 3 andares, né, que fazem exatamente essa ligação do ponto A até o ponto B. Agora, dito isso, né, é muito também
importante criar, talvez, competições saudáveis, né, no âmbito urbano. Então, aí no caso japonês, existe aí essa competição, né, como você mesmo disse na sua pergunta anterior, que nós temos várias empresas de transporte público competindo para ampliação de rede de transporte público e, consequentemente, existe periodicamente, a partir da ampliação dessa rede de transporte público, a criação de novas centralidades, né? Isso é muito importante e isso, inclusive, ajuda a homogeneizar a infraestrutura de transporte por todo o território, contribuindo para diminuir as diferenças de densidades entre centro e periferia, e comprovadamente isso afeta e ajuda a equilibrar o preço da terra urbanizada, né? Sendo que preço de terra basicamente é a comparação das áreas mais infraestruturadas e menos infraestruturadas adicionadas a outras externalidades. E outra coisa que eu acho muito importante, que talvez falte no Brasil, é talvez criar uma sinergia onde todos os stakeholders saiam ganhando, né? O caso de Tóquio, ele é muito clássico nesse sentido. Então, por exemplo, né? Então, é quase que um ciclo. Então, você tem primeiro, pela utilização de instrumentos como Land Readjustment, é impossível incorporar terrenos para a construção das estações, sem usar desapropriação. Segundo, né, as empresas de trem também saiam ganhando porque elas ampliam seus sistemas, aumentam a renda do sistema, elas testam novas tecnologias, elas fortalecem o seu nome perante competidores internacionais. A construção civil sai ganhando porque constrói projetos habitacionais e comerciais. A população também sai ganhando porque tem acesso a mais moradia e transporte público de qualidade. E, finalmente, né, quase completando um ciclo, ao se construir mais, o governo vai coletar mais impostos, né? E como você falou, tudo isso é bem diferente do que comumente a gente vê, né, em vários países, inclusive no Brasil, onde o transporte é monopólio de uma única empresa pública e altamente subsidiado. Então, eu acho que falta muito mais do que se ater à discussão do planejamento urbano no âmbito do planejamento de planos diretores, né, avançar um pouco em termos de políticas públicas baseados em dados, né, e talvez, né, focado em criar essas sinergias onde todos os stakeholders saiam ganhando. Perfeito, adorei o panorama, a resposta. Felipe, eu vou fazer minha última pergunta, a gente tá chegando ao fim do tempo e já tem algumas perguntas entrando dos apoiadores. Sem dúvida, eu não teria como não te perguntar sobre Land Readjustment, né? Você já citou isso várias vezes, né, na nossa conversa, e quando eu estava buscando o seu nome, né, o Vitor Carvalho Pinto me falou que tu é um dos maiores especialistas do mundo em Land Readjustment. Então, queria te perguntar, né, explica esse conceito, né, um pouco maior detalhe, né? Acho que algumas pessoas talvez já tenham pego a lógica pelas suas explicações, mas acho que vale uma explicação mais ampla. Uhum. E se isso seria uma alternativa viável, né, para a reorganização fundiária em cidades brasileiras, né, talvez, né, como uma saída para o nosso crescimento urbano informal. Uhum. Bom, queria agradecer a gentileza do Vitor Carvalho Pinto e retribuir dizendo que talvez ele seja um dos maiores especialistas no mundo em direito urbanístico brasileiro. Agora, bom, vamos ao Land Readjustment, né? O Land Readjustment, em japonês, kokakuseiri, e em português dá para traduzir como reajuste de terras ou reajuste de terrenos. Ele é um instrumento, né, um instrumento urbanístico de parceria público-privada, na qual pretende-se distribuir, né, justamente os custos e benefícios nos processos e projetos de urbanização, né, e essa parceria é feita entre proprietários e governo. Como essa distribuição dos custos e benefícios ela é feita? Bom, por um lado, os proprietários de terrenos, eles contribuem com uma parcela de sua propriedade para o aumento dos espaços públicos, buscando, em princípio, a manutenção dos seus títulos de propriedade após a conclusão do projeto, ou seja, eles continuam sendo proprietários e pertencendo à hora do projeto após a execução e usufruindo dos benefícios do projeto. E, por outro lado, o governo é responsável por reorganizar as propriedades existentes
existentes e instalar novas infraestruturas nas áreas que se tornaram públicas, né, durante e após a execução do projeto. Portanto, trata-se da contribuição de um percentual da propriedade privada, como captura da mais-valia, em troca do fornecimento de infraestrutura e titularidade da terra. Agora, uma coisa que é bastante importante, né, uma pergunta bastante importante, é por que os proprietários de terra iriam aderir a esse tipo de projeto? Porque, por exemplo, no caso japonês, essa é a única maneira do proprietário de terra ter acesso à infraestrutura de melhor qualidade, com parques, estações de trem e outras facilidades públicas. E também porque, mesmo que o proprietário de terra receba um terreno menor, muitas vezes 10, 15, 20% menor, o valor do metro quadrado será multiplicado por causa da instalação dessas infraestruturas públicas, né? Então, de certa maneira, projetos de land readjustment, eles contribuem em grande medida para consertar falhas do laissez-faire do denominado mercado. Porque, primeiro, reorganiza lotes irregulares, né, altera o zoneamento para atender a demanda de uso, que mais? Retira possíveis vantagens injustas, né, que é bem comum, de proprietários adjacentes a um novo sistema viário em casos de desapropriação, melhora o escoamento da produção, no caso de land readjustment para terrenos agrícolas, e atualiza a titularidade da terra em casos onde o registro não condiz com a realidade. Além disso, que é bastante importante, em projetos de land readjustment, essa contribuição em porcentagem da propriedade privada também ela é utilizada para constituir o que chamamos de terreno reserva, que são lotes que serão colocados à venda no mercado para exatamente ressarcir a agência de implementação do projeto, né, que na grande maioria das vezes trata-se do governo, ou seja, para ressarcir os custos da implementação do projeto. E tudo isso sem uso de desapropriação, é importante salientar, apenas com a anuência dos proprietários de terra envolvidos no projeto. Claro que, no caso japonês, que para projetos de grande importância nacional aprovados em plano diretor, a participação é dada como obrigatória e, logicamente, gerou muitos protestos e muitos movimentos contra land readjustment nas décadas de 70 e 80 por todo o Japão. Legal. Enfim, eu tive um pouco mais de contato sobre esse tema. Eu fiz um cursinho no EDX de land readjustment, que eu achei bem interessante. E uma das barreiras que me pareceu assim que me pareceram relevantes é assim o que para onde as pessoas vão, né, para onde esses proprietários de terra vão, né, como que é feito assim a opção temporária, digamos, de moradia das pessoas, né, enquanto o projeto de infraestrutura e reparcelamento do solo está acontecendo, né, porque isso demora, enfim, alguns meses, anos, não sei, né, e imagino que nesse meio tempo, né, aquela casa, né, ou aquele terreno que está sofrendo, né, essa transformação, aquela família, ela precisa de uma alternativa. Não sei se eu estou correto nessa interpretação. Não sei se pode me ajudar a responder isso. Correto, a sua interpretação está correta e seu questionamento é bastante importante. Bom, primeiro que o land readjustment é bastante amplo, né, em escopo. Então, no caso, logicamente, de terrenos agrícolas, basicamente os terrenos vão ser reorganizados sem a necessidade de se mover qualquer edificação existente, né, porque muitas vezes a edificação é deixada onde está e o projetista vai fazer o seu melhor para que as fronteiras, né, dos terrenos, do título de propriedade, seja alterada sem que haja qualquer transformação nas poucas construções existentes. Um outro caso, né, e aí foi inclusive como, né, começou e como foi amplamente utilizada o land readjustment na cidade de Tóquio, foi após grandes terremotos e, consequentemente, espraiamento de grandes incêndios que destruíram a cidade. Então, nesse caso, né, como havia terra arrasada, também não precisava se ter preocupação com isso, né? Então, foram os casos de 1923, após o terremoto de Kanto, e em 1945, quando os Estados Unidos destruíram praticamente quase toda a cidade,
por meio de bombardeios. Agora, um terceiro caso, que é esse que você falou, que é onde existem residências, onde existem edificações, o projeto ele é feito em etapas, né? Então, primeiro se reorganiza as propriedades onde tem menos adensamento. Em alguns casos, ou é construído edificações que vão ser demolidas depois para realocar essas pessoas. Em outros casos, no processo de reconstrução, essas pessoas se movem para outras localizações, né? O governo pode, inclusive, auxiliar com o aluguel de outro imóvel, ou a família pode se mudar para a família de parentes, né? E, em alguns casos mais extremos, né, isso também é uma realidade aqui no Japão, mesmo em processos de land readjustment, existem um maquinário que vai içar sua casa, vai levantar sua casa, vai reposicionar e vai colocar num lugar novo após a reorganização, né? Então, tudo isso depende do cenário, né? Depende do nível de complexidade do projeto, mas ele, geralmente, né, em áreas mais adensadas, ele é feito em etapas. Agora, teve a resposta aqui que eu não dei sobre a sua, você também fez na sua pergunta, eu acho bastante importante a gente discutir para finalizar aqui sobre a questão do land readjustment ser uma alternativa viável para as cidades brasileiras, né? Eu sou um advogado, né, dessa opinião, eu tenho certeza que sim, né, porque além de ser um instrumento bastante flexível, né, como eu disse, né, em termos de escopo e operacionalidade, a gente está falando de um país, né, que é o Brasil, que possui um déficit muito grande em termos de infraestrutura e que carece de recursos públicos para desapropriar tudo aquilo de terra que é necessário para a implementação dessas infraestruturas, né? Então, lógico que me parece super favorável a gente ter um instrumento que, teoricamente, une a possibilidade dele ser, teoricamente, autofinanciável, ou seja, capaz de financiar as mais diversas infraestruturas pela venda de terreno reserva, junto com processos participativos onde é preciso, de certa maneira, convencer uma maioria de proprietários que o projeto vai ser efetivamente, que ele vai efetivamente trazer benefícios para a comunidade local. O Nepal e o Butão, que são países talvez mais pobres da Ásia, já estão implementando projetos de land readjustment há mais de 2 décadas, né? Agora, o Brasil, eu acho que ele tem alguns problemas, né? Porque imagina, você tentar implementar um instrumento onde se pede por contribuição em forma de terreno, né, numa cidade, num país, né, onde eu considero que os donos do poder no Brasil também são grandes detentores de terra, e aonde o cidadão ele não necessariamente confia, né, em seus governantes, dado não só os altos índices de corrupção, mas também, como a gente sabe, os projetos são iniciados e paralisados na próxima gestão político-partidária. E ainda, né, se eu puder problematizar um pouco mais, acho que hoje em dia, pelo menos é a minha leitura sobre o Brasil atual, existe, né, muito essa defesa de um Estado mínimo, né, que parece ser uma pauta muito atual, principalmente da direita brasileira, né? Então, eu acho que num contexto de Estado mínimo, projetos de land readjustment são inviáveis, né? Dado que esse tipo de projeto ele requer, além de estabilidade institucional, né, capaz de trazer uma certa tranquilidade ao proprietário de terra, que o projeto vai ter começo, meio e fim, ele requer uma capacidade de articulação muito robusta, né, que inclui articulação com várias áreas, desde engenharia, agrimensores, avaliadores projetistas, né, passando pela sociologia, né, como lidar com toda essa parte de participação dos proprietários, até chegar na construção civil, que também é parte importante, principalmente se o poder público quiser implementar projetos de land readjustment atrelado a outros projetos de maior porte, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma que, se bem executado no Brasil, o projeto de land readjustment pode ajudar, inclusive, a princípios democráticos fundamentais, né? Tais como projetos urbanísticos com base no consentimento dos governados, a igualdade por meio da distribuição justa dos custos e benefícios do desenvolvimento, e também processos de tomadas de decisão mais transparentes, né, incluindo por meio de eleições dos representantes responsáveis pela implementação desse tipo de projeto. Não, perfeito. Estamos esperando aqui a implementação desse tipo de projeto, porque eu acho que parece que faz muito sentido. Felipe, eu poderia ficar muitas horas te fazendo infinitas perguntas sobre Tóquio e o urbanismo do Japão, mas a gente está chegando aí ao final do tempo e, enfim,
terias disponibilidade para responder algumas perguntas dos apoiadores que estão aqui? Lógico, vamos lá, maior prazer. Bom, vamos lá. O André pergunta se Tóquio tem um centro, né? Que ele diz que tem a impressão que são várias centralidades, e ele pergunta quais seriam as mais importantes ou as mais relevantes. Isso é uma pergunta muito, muito importante, muito boa, inclusive. Agradeço a pergunta do apoiador. Essa discussão da centralidade de Tóquio, ela é antiga, ela data da década de 1940, quando, após a Segunda Guerra Mundial, o governo de Tóquio ele, fez algumas mudanças, né? O governo central fez algumas mudanças relacionadas a Tóquio, que a cidade de Tóquio, né, que era a Tóquio-shi, ela foi unida, foi juntada com a prefeitura, o governo estadual de Tóquio-fu, e que se tornou a metrópole de Tóquio, Tóquio-to, isso no pós-guerra. Agora, o que acontece? Acontece que, pela própria estrutura do transporte público, né, construiu-se um anel ferroviário, que é a linha Yamanote, né, e essa linha Yamanote, ela foi responsável por um alto nível de descentralização. Então, você tem, as pessoas poderiam assumir, né, que a estação central, ou o centro de Tóquio seria a estação de Tóquio, mas isso não é verdade, né? Essa operacionalização dessa linha em forma de anel da Yamanote, ela trouxe vários outros hubs, várias outras centralidades, aonde as mais importantes seriam a estação de Tóquio, né, do lado leste, a estação de Shinagawa e a estação de Ueno, também no lado leste, e do lado oeste seriam as estações de Ikebukuro, de Shinjuku e de Shibuya. E até mesmo pelo fato, né, que a gente comentou anteriormente, né, pela competição, né, de várias empresas de várias linhas, hoje em dia a estação mais importante, né, não apenas em termos de ramificação de outras estações, de outras linhas de trem e metrô, mas também em nível de adensamento, em nível de verticalização, é a estação de Shinjuku, né? Ela tem, se não me engano, acho que são 3 milhões de pessoas que passam por essa estação. Então, eu acho que diferente de outras cidades, eu acho que eu concordo com a leitura do apoiador, de que realmente Tóquio não tem mais um único centro, e sim várias centralidades baseadas nesses hubs, nessas estações ao longo da linha Yamanote de trem. Felipe, tem tempo para uma última pergunta? Tenho sim. Vamos lá, é uma pergunta minha, né? Então, recentemente eu assisti um documentário que eu achei muito legal, chamado Tokyo Ride, que é uma dupla de cinegrafistas que sai para andar de carro com o arquiteto japonês Ryo Nishizawa, né? Que é um super referência. E aí, o que eu achei curioso, né, é que lá no meio do passeio, ele é perguntado se há regras para preservação de patrimônio histórico em Tóquio. E ele responde que não. E ele dá uma resposta, assim, né, que, enfim, em Tóquio as coisas mudam muito, tem terremotos, teve a guerra, né, enfim, as coisas vão embora e se refazem, mas eu ouvi aquilo com um pouco de ceticismo. E eu queria te perguntar como que isso é implementado na prática, né, e como que é a visão em relação à preservação de patrimônio na cidade. Tá, olha, eu vou ser sincero contigo, Tony, minha resposta a essa pergunta ela vai ser bastante limitada, né? Como questionamento sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável anteriormente. Primeiro porque patrimônio histórico não é minha especialidade, né? Segundo porque eu não assisti o documentário, e também porque porque o arquiteto, né, logicamente que ele é um nome conhecido, né, ele ganhou o Pritzker, acho que inclusive ele foi o arquiteto mais famoso a ganhar até o prêmio. Ele tem poucas obras construídas em Tóquio, acho que são 3 ou 4, e eu não conheço nenhuma dessas, né? Bom, dito isso, eu acho que eu tendo a discordar dele, né, por alguns motivos, né? Primeiro porque, logicamente, que Tóquio é diferente de Kyoto, né? Tóquio foi uma cidade que foi devastada, né, pelo terremoto em 1923, foi destruído em 1945 pela Guerra Mundial. Então, a maioria das pessoas que nasceu e cresceu, né, após esse período, elas não têm lembranças de edifícios históricos, a não ser pela reconstrução daquilo que o governo nacional considerou de maior importância. E isso é bem diferente da cidade de Kyoto, onde a maior parte da cidade é composta por templos e edificações preservadas, né. Tóquio aqui é uma outra vibe, né, é uma cidade onde
onde as grandes construtoras fazem, inclusive, lobby, né, para aprovação de cada vez mais projetos de redesenvolvimento, sob o argumento de que esses projetos são necessários para fazer frente à modernidade de outras megacidades na Ásia, como Xangai, Hong Kong e Singapura, né, motivo pelo qual, quando possível, né, os interesses econômicos, inclusive, tentam enfraquecer a ampliação de zonas de preservação. Agora, eu tendo a discordar do arquiteto, porque o governo japonês, né, após, inclusive, a crise deflacionária, depois do colapso da bolha especulativa que eu mencionei, aprovou um chamado Heritage-Led Regeneration, né, que seria a regeneração urbana capitaneada pelo patrimônio histórico. Então, entre alguns instrumentos, né, desse sistema, só para dar alguns exemplos, a gente tem uma zona de coeficiente de aproveitamento excepcional, que seria algo muito parecido com a nossa transferência de potencial construtivo para a proteção de patrimônio histórico, né, que foi implementado, por exemplo, para a restauração e preservação do edifício Marunouchi, na estação de Tóquio, e também instrumentos, né, outro instrumento que foi a criação de distritos especiais para renovação urbana, onde os empreendedores imobiliários teriam uma certa flexibilização, né, no plano urbanístico, caso eles se responsabilizem pela preservação do bem histórico, mesmo que esse bem histórico ele seja uma reconstrução do pós-guerra. Tudo isso a partir, né, do ano de 2000. Uhum. Então, essa é a minha humilde opinião, que, bom, né, pelos exemplos já mencionados, eu acho que isso é bem diferente do nada, né, que o celebrado arquiteto falou. Eu acho que esse documentário, talvez ele seja muito mais um anseio do arquiteto, né, do que efetivamente a realidade da prática que vem acontecendo aqui em Tóquio. Pode ser. A resposta também foi um tanto poética, assim, mas enfim, o meu ceticismo veio, né, depois de, enfim, algumas caminhadas em Tóquio, ver que, né, apesar da cidade realmente ter sido reconstruída e muita coisa perdida, tem um equilíbrio muito fascinante entre o novo e o antigo, né, e as coisas antigas são muito bem preservadas e utilizadas, né, no dia a dia da cidade, o que para mim é fascinante e invejável, eu diria. Mas, Felipe, eu já excedi o nosso tempo que eu tinha dito que a gente faria essa entrevista, essa gravação. Queria te agradecer imensamente pela disponibilidade, né, e até deixar o convite para, enfim, se eventualmente quiser trazer mais material, né, escrever algum texto sobre urbanismo em Tóquio, né, porque eu acho que é um conteúdo relativamente raro na nossa literatura, né, raramente a gente olha para a Ásia como uma referência, né, ainda menos Tóquio. As nossas influências são muito americanas ou europeias, né? E, enfim, o conhecimento, né, que você traz é muito interessante, e, enfim, espero que a gente consiga que outras pessoas também se interessem pelo tema. Queria deixar o meu obrigado e obrigado também aos apoiadores que participaram da gravação. Bom, eu quero, né, reforçar meus agradecimentos a você, Anthony, a toda a equipe do Caos Planejado, e, bom, se puder deixar aqui duas recomendações, né, eu acho que, dado a complexidade, né, da história de Tóquio, eu recomendo muito os artigos do professor André Sorensen, né, André, como a gente escreve no português, e o Sorensen é S-O-R-E-N-S-E-N, da Universidade de Toronto, no Canadá, porque ele é um dos melhores e dos maiores, né, especialistas em urbanismo japonês do mundo, né, e mesmo porque também não é incomum achar outros textos, né, sobre Tóquio, que tem bastante inconsistência, então eu recomendaria bastante os trabalhos do professor Sorensen. E, né, como foi feita uma pergunta anteriormente, queria aqui deixar uma sugestão, humildemente falando, né, os meus 2 livros de Land Readjustment, para quem tem interesse no tema, né, em português o nome do livro é Métodos de Planejamento Urbano, Projetos de Land Readjustment e Redesenvolvimento Urbano, de 2010, em inglês, Land Readjustment, Solving Urban Problems Through Innovative Approach, de 2018, né, ambos disponíveis para download gratuito. Então, mais uma vez, muito obrigado, Antônio. Obrigado, Felipe. A gente vai colocar os links para os seus livros e para os seus textos, né, nas notas do podcast, e realmente, né, eu tenho um livro do Sorensen, de urbanização do Japão,
Japão e foi um dos maiores referências aí para entender um pouco mais sobre a cidade. Obrigado mais uma vez e grande abraço e bom dia, né? Aqui no Brasil é de noite, bom dia para você aí em Tóquio. Valeu, boa noite aí para vocês e um forte abraço aí, obrigado por tudo. Nesse episódio, conversamos com Felipe Francisco de Souza. Na descrição desse episódio, você encontra o link para as referências citadas ao longo da conversa. E se você gostou desse conteúdo e é um amante de cidades, seja apoiador do Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir centenas de artigos e todo o conteúdo que produzimos e faça uma doação para apoiar o nosso trabalho, para nos ajudar a levar essa conversa a um número cada vez maior de pessoas. Com doações a partir de R$ 25 por mês, você participa ao vivo das gravações do podcast, tem acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos e muitas outras vantagens. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio.